Intimidade com o Senhor. Eu quero ler 4 versículos e peço que você preste bem atenção nesses 4 versículos, porque há algo de comum nos 4 versículos e eu vou dar ênfase naquilo que é em comum os quatro, tá? Então vamos lá. O Mateus 26:39 diz assim: Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Aqui são palavras de Jesus. Jesus está falando isso, tá? Próximo versículo, Mateus 26:42. Todos os 4 versículos são Cristo falando. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Lucas 23:34. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. E João 14:24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, que me destes, né? Porque me amaste antes da criação do mundo. Muito bem. O que há de comum nesses 4 versículos? Você pegou? Eu dei ênfase. Ah, ali, ó, nos 2 primeiros versículos, eu dei ênfase no ó meu Pai, Jesus fala, ó meu Pai, e nos 2 últimos, só Pai, Pai, Pai. Ou seja, o que há de comum nesses versículos é a intimidade de Jesus com Deus Pai, Deus Filho com Deus Pai. Jesus tendo comunhão particular, pessoal, com Deus Pai. Nos 2 primeiros versículos ele fala, ó meu Pai. Nos 2 últimos ele fala, Pai. O Senhor Jesus, então, falando em particular com seu Pai. Agora, se Jesus agiu dessa maneira e tal ficou registrado na palavra de Deus, deve ser uma pista para cada um de nós, né? Que pista? Você pensou? Termos intimidade particular com o Pai. Interessante aqui que Deus Filho tem intimidade particular, pessoal com Deus Pai. Você lembra do início da sua conversão? Se você já é um convertido? Se você já foi convertido, né? Pelo Espírito Santo? Então você lembra lá do início? Quando você vivia aos pés do Pai? Quando você orava ajoelhado à beira da cama e conversava com o Pai sem perceber o tempo passar? Mas com o tempo isso diminuiu, isso foi diminuindo. E pode ser que até você pensou que com o passar dos anos na igreja, adquirindo experiência na vida cristã, se envolvendo em ministérios, ocupando cargos, tendo conhecimento mais profundo de teologia, etc., você fosse ter mais intimidade com o Pai. Mas você percebeu que não foi bem assim. O que aconteceu? Ou o que está acontecendo com a sua vida? Você lembra? Você se ajoelhava e orava ao Pai, a Deus, e você nem via, nem percebia o tempo passar, porque aquele tempo era muito gostoso. E hoje você vai orar a Deus e daí você pensa, nossa, já faz meia hora que eu estou aqui, você olha para o relógio, só 5 minutos, só 3 minutos, só 5 minutos. Nossa, que peso! Por que isso se tornou um peso para a sua vida como um filho de Deus? Ficar aos pés do Pai? Sim,
perceber que o tempo está passando, porque é algo prazeroso. Marcos 4,16 diz o seguinte: porém, quando chegam as preocupações da vida diária, e ele fala outras coisas aqui, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. É um texto que está falando lá, a parábola do semeador, com respeito à palavra que é a semente que foi semeada no coração das pessoas, né? Mas é um princípio também que vale para a vida cristã. Porque ele diz assim, ó, quando chegam as preocupações da vida diária, todo filho de Deus, depois da sua conversão, ele continua tendo as preocupações da vida diária. Ele continua precisando todo dia ir trabalhar, resolver problemas no trabalho, dar soluções lá no trabalho, ele precisa estudar, ele precisa lidar com situações de relacionamento familiar, de amizades. Então existem as preocupações da vida diária, ele precisa pagar as contas e assim por diante. Aqui também fala no versículo a sedução, né, da riqueza, e todas as demais ambições. É claro que existem ambições que não são pecaminosas. É claro que eu posso ser rico sem pecar. Mas ele está falando aqui, ó, a sedução da riqueza, né? A riqueza nos seduz e nos faz investirmos tanto tempo, né, em adquirirmos algo que acabamos perdendo nossa intimidade com Deus, ou demais ambições também, acabamos investindo tanto ali, que tudo isso agride e sufoca o nosso tempo particular com Deus. Mas eu quero focar aqui nas preocupações da vida diária. Lucas 21:34 também diz assim, ó, tende cuidado de vós mesmos. Que cuidado que ele está falando aqui? Cuidar de mim mesmo sobre o quê? Para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Beleza, então eu preciso cuidar para que o meu coração não fique sobrecarregado. Mas sobrecarregado com o quê? E aí ele vai falar algumas coisas. Olha, ele fala que é com as consequências da libertinagem. Então isso se refere a questões sexuais, sensuais, sensualidade, né? Que mais? A pornografia, tão, algo tão famoso e comum, né? Infelizmente, no nosso meio. Ele também diz aqui da embriaguez, e não só embriaguez, mas tudo que leva à embriaguez, ou seja, as festas, né? As baladas, coisas assim que levam à embriaguez. E ele mais uma vez cita aqui outra coisa, ó, e das ansiedades desta vida. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Que dia que é? O dia da volta de Cristo, quando Cristo voltar. Ah, mas se eu sou salvo, eu vou para o céu. Sim, ok. Mas não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que quando Cristo voltar, se você for salvo, você vai para o céu. Ele está falando que não venha, não seja uma surpresa, ou seja, que eu não seja pego em pecado, num vício, despreocupado com as coisas do Senhor, não dando interesse pelas coisas de Deus, não me esforçando, não me sacrificando por uma vida de santificação. Então, quando Cristo me buscar para me levar para o céu, eu fico envergonhado, que eu não consigo olhar para os seus olhos. Mas é interessante que eu, como crente, posso dizer assim, ó, não, tudo bem, eu tenho tomado cuidado de mim mesmo, para que eu não fique com o coração cheio, sobrecarregado, com questões da vida. Eu não tenho problemas com libertinagem, nem problemas com embriaguez. Mas todo crente, todo cristão, todo filho de Deus tem problemas. Eu digo, eu vou tirar problemas, mas tem ansiedades desta vida terrena. Ou conforme Marcos 4,16, tem preocupações da vida diária. Então, esses dois versículos mostram que os cuidados das coisas deste mundo podem atrapalhar o nosso relacionamento com o Pai. Ó, quem é solteiro, deseja casar e formar uma família. Estou falando de cristãos.
Cristãos desejam servir em ministérios da igreja local, como liderança, e esses dois desejos são bons, são bênçãos. Mas se não soubermos administrar bem o nosso tempo, estas bênçãos podem se tornar em maldições em nossas vidas de comunhão pessoal com o Pai. Eu citei só dois exemplos aqui, tá? Mas podem existir muitos outros exemplos. Porque ao formar uma família, nós recebemos algumas responsabilidades. Tempo com a esposa ou com o esposo, tempo investido nos estudos para uma boa profissão, para um sustento digno, tempo com os filhos, pagamento das contas, água, luz, aluguel, roupas, carro e etc. No ministério, na igreja local, por exemplo, também teremos responsabilidades que demandam tempo. E logo podemos ficar absortos ou absorvidos, né, em todas essas questões, com os cuidados diários, que acabamos esquecendo do nosso tempo particular com o Pai, de joelhos ao pé da cama, sem perceber o tempo passar. Então vejam que essas duas questões são boas, formar uma família e servir na igreja. Mas se eu não souber administrar bem, essas duas questões podem se tornar maldições na minha vida. Podem tirar o meu tempo particular com Deus, que é prioridade, que é mais importante. Eu formar uma família sem ter tempo com Deus, eu vou formar uma família deficiente. Eu servi no ministério, na igreja local, numa liderança, num cargo, sem ter tempo com o Pai, eu vou servir de forma carnal. Ou eu serei liberal, ou eu serei legalista, ou eu serei autoritário, e assim por diante. E uma pergunta: e por que nós esquecemos o nosso tempo com Deus? Porque nós vamos deixando o momento particular com o Pai de lado por falta de tempo e que ele acaba caindo em esquecimento. Por causa daqueles dois versículos, voltando lá. Marcos 4,16. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, todos nós temos as contas, as coisas, as nossas responsabilidades da vida diária, do dia a dia. E Lucas 21:34, as ansiedades dessa vida terrena, todos nós temos. Quando chegam essas coisas, a gente não administra bem, a gente vai, hoje não vou ter meu tempo com Deus. Hoje de novo não vou meu tempo com Deus. E isso é como um vício. Você não se torna viciado em qualquer coisa do dia para a noite, da noite para o dia, desculpa. Você não acorda de manhã, estou viciado em tal coisa. Não. Isso é gradual, é processual. Você vai adquirindo o vício conforme você vai praticando ele. É a mesma coisa aqui. Você vai adquirindo o vício de não ter mais tempo com ele, porque você vai praticando isto. E ele acaba caindo no esquecimento. Chega um ponto que você esquece, não existe mais. Mas essa questão. 1 Timóteo 4,16 diz o seguinte: Paulo falando para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Então, o Paulo ele recomenda dois cuidados que o jovem pastor Timóteo deveria ter. Quais são esses dois cuidados? Pense aí. Você ouviu o versículo, né? Então, Timóteo deveria cuidar dele mesmo e também do seu ensino. Antes do ensino, Timóteo deveria cuidar dele mesmo. E é esse conselho que eu quero deixar para você que está me ouvindo. Cuide primeiramente de você mesmo. Ou seja, cuide sempre de seu relacionamento particular com o Pai. É bom e importante conhecer doutrina e teologia e doutrina boa, correta. Sim, ótimo. Mas doutrina sem intimidade com Deus, você será somente um legalista autoritário, um ditador. Não adianta. Porque eu posso estudar um monte e conhecer teologia e conhecer doutrina. Se eu não tiver
uma intimidade particular, pessoal com meu pai, diário, uma intimidade diária com meu pai, eu não vou aplicar essa doutrina na minha vida e vou querer aplicar na vida dos outros de forma injusta. Eu serei injusto com as pessoas, eu colocarei um peso no ombro das pessoas que estiverem sob minha responsabilidade. E Jesus diz lá em Mateus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse é um dos motivos porque muitas igrejas e pastores estão sobrecarregando o coração das suas ovelhas. Porque eles já perderam a intimidade com o Pai e eles só sabem de doutrina, que é muito importante. Mas ela sem o relacionamento com o Pai, eu viro um líder frio, calculista, alguém que não se coloca no lugar dos outros, da sua ovelha. Então precisamos tomar cuidado, porque Paulo disse: tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Então, Paulo está dizendo dos dois aqui. A gente precisa de um ensino correto. Ai daqueles que ensinarem de forma errada, porque não se esforçam. Ai daqueles que ensinam heresias. Então, eu preciso me esforçar, mas fazer sacrifício em aprender a doutrina correta. Mas, antes, eu preciso cuidar de mim mesmo, da minha vida pessoal, particular, com o meu pai, o meu relacionamento com Deus. Porque só a doutrina, só a teologia, eu fico capenga. Eu fico aleijado. Ah, Early comentou o seguinte: não importa quão reta uma pessoa possa ser em sua doutrina, ou quão eficaz ela possa ser em seu ensino, se houver uma falha em sua vida interior ou exterior, isso a arruinará. É aqui que muitos ministros falham tragicamente. Enquanto ele está cuidando dos outros, o pastor deve ficar de olho em si mesmo. A palavra ali para ter cuidado no versículo, né? Tem cuidado. Então, ter cuidado ou tenha cuidado, no grego é epeco. E significa o seguinte: dar atenção, resistir, segurar, firme, ficar, permanecer, né? Observar. O mais importante, então, para cada um de nós não é o nosso ministério externo, mas o interno. Ou seja, devemos dar atenção para a nossa intimidade com o Pai. Ó. Dar atenção é um dos significados daquela palavra epeco. Devemos resistir o não termos tempo para intimidade com Ele. Resistir a negação, né? Não termos tempo. O resistir é outra das palavras ali, ó. Significa epeco. O que mais? Precisamos ficar firmes. Outra da palavra, ficar firme ou segurar firme com o Pai. Devemos ah, segurar, ficar firme, segurar no propósito de termos intimidade com o Pai. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Em todos aqueles textos lá, os 4 textos que lemos anteriormente, ele dizia o seguinte: ó meu Pai, ou ó Pai, apenas Pai. Então, se você quer impactar as pessoas ao seu redor com o Evangelho, deixe Deus usar a sua vida de dentro para fora. Eu posso aprender como ser um bom crente, mas lá no meu coração, ele pode estar sobrecarregado de tantas outras coisas que eu não sou interiormente um bom crente, mas exteriormente sim, porque eu posso aprender a ser um bom crente. Então deixe Deus te usar de dentro para fora. E Ele usará a sua vida se você tiver tempo suficiente para ter intimidade com Ele. Iniciar a conversa com ó meu Pai. Interessante também observar o final do versículo, lá de 1 Timóteo 4,16, né? Salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. O que isso quer dizer? Que eu consigo salvar a mim mesmo e salvar outros? Não, a salvação da condenação eterna para a salvação eterna somente adquirida pelo sangue de Cristo. Não é dessa salvação que o versículo está falando.
da salvação da condenação eterna lá no inferno, separação eterna de Deus. Não é desta. A palavra para salvação, no original, tem o seguinte significado: salvar, resgatar, libertar, curar, também preservar seguro e ileso, salvar da ruína, estar em um relacionamento correto com Deus, com a implicação de que a condição antes da salvação era de grave perigo ou angústia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós deve dar atenção à sua vida de intimidade pessoal com Deus diariamente e resistir firme para não deixar de falhar um só dia nessa intimidade. Porque dessa maneira, cada filho de Deus se manterá seguro e ileso da ruína, de se manter afastado do Pai, por causa dos cuidados deste mundo. Então, o salvar, que nesse versículo não está se referindo da condenação eterna, separação eterna. Está se referindo da minha vida diária nesse mundo como um filho de Deus, me salvar da ruína, né? Me salvar para que eu seja preservado, seguro e ileso das consequências do pecado e de uma vida que se afasta de Deus. Me salvar a ponto de que eu esteja seguro com um relacionamento correto com Deus, porque eu posso ter um relacionamento incorreto com o Pai. Então, eu quero incentivar cada um de vocês a administrarem bem o seu tempo, a fim de que o tempo de intimidade com Deus seja prioritário em sua vida. Se você não conseguir fazer algo na sua vida durante algum dia, mas você conseguir ter momentos prazerosos com seu pai, isto importa, você ganhou o dia. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Qualquer coisa, eu fico à disposição para lhe ajudar em alguma coisa, em oração, em algum aconselhamento. É só entrar em contato comigo. Abraço.